E agora vamos dar início à leitura do livro do profeta Malaquias, a ingratidão do povo. Malaquias capítulo 1, peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. E odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o seu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós que ofereceis o que foi roubado e sacrificado, o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Malaquias capítulo 2, o formalismo dos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicastes a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos e esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios.
andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não vos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste leal, sendo ele a tua companheira e a tua mulher na tua aliança? E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que dizeis: qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias capítulo 3, o anúncio da vinda do Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor, a ele trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não devemos roubar ao Senhor. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os teus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. Se o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 4, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E encerramos aqui o Antigo Testamento, 39 livros de Gênesis até Malaquias. E amanhã daremos início à leitura do Novo Testamento no Evangelho de Mateus até o Apocalipse. Guarde a palavra do Senhor, medita nela, não há necessidade de nenhuma explicação. A palavra do Senhor é vida, ela é pura e ela é poderosa para trazer para nós a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.